É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, para trazer-vos esse tema que a muitos interessa e aos cabindas, sobretudo. É um tema que queremos que levante a consciência de pessoas, um tema que queremos que crie uma consciência crítica, queremos cidadãos comprometidos em cabinda sobre a causa e que possam se envolver mais. E, sem mais demora, o nosso objetivo é ajudarmos a comunidade a compreender o Tratado de Simlambuco, explicarmos os compromissos de Portugal e identificarmos os artigos que foram violados, ao nosso entender, e a análise acurada que fizemos do Tratado de Simlambuco. Ora, antes de tudo, há aquela pergunta que não se quer calar, que é o que foi o Tratado de Simlambuco? Isto aqui, até os que nasceram em 2000, continuam a fazer a pergunta porque querem entender. Tem aqueles dos 70, 60, 50, muitos também não entendem bem e querem sempre saber. Mesmo na velhice, mesmo que seja a última coisa a saber, estão interessados a saber. Por isso é que urge a necessidade de trazermos esse tema para o nosso povo, para que ele compreenda e também crie uma consciência crítica. É extremamente importante. Ora, se quisermos voltar, ou seja, se tivermos que voltar para 1885, veremos que os príncipes e os régulos e até os outros representantes de Cabinda assinaram um tratado com Portugal. Esse tratado não dizia que Cabinda passa a ser uma colônia como qualquer outra. Pelo contrário, na essência dizia que Cabinda aceita a proteção de Portugal e Portugal compromete-se a respeitar Cabinda. E isso é extremamente importante para entendermos o que veio a acontecer depois. Ora, nós dizíamos que vários são os artigos do Tratado de Simlambuco, mas na nossa conclusão, no nosso estudo, 3 desses tratados criaram fundamentos que a gente acha que eram compromissos centrais e que resumam o Tratado de Simlambuco. E esses 3 foram violados pelo Portugal. Razão pela qual nós, os cabindas, nos encontramos na posição em que estamos hoje. E são o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. Se formos a conferir, analisarmos esses 3 artigos, vamos encontrar que Portugal, de facto, violou o espírito do Tratado de Simlambuco. Porque se começarmos do artigo 1º, o que é que a gente notou? Que há um reconhecimento da personalidade própria de Cabinda por Portugal. E desde o artigo 1º, Portugal reconheceu Cabinda como um território distinto, com autoridades próprias e com identidade política própria. É o que se refere no artigo 1º. Mas Portugal viola esse reconhecimento. Por que é que dissemos que Portugal violou esse reconhecimento? Vejamos. Quando Portugal passou a tratar Cabinda como um simples parte de Angola, ignorou esse reconhecimento. E essas violações, no nosso entender, e a análise que fizemos, começam na década de 50 e 60. Foi quando começam. Ou, para ser preciso, em 1956 foi a primeira violação mais sonante da parte de Portugal. E aqui abrir um parênteses para recordarmos o povo e as pessoas interessadas que os cabindas nunca violaram nenhuma parte desse tratado. Portanto, a violação da década de 50 e 60, com aquilo que eles chamavam integração administrativa crescente, o que é que acontece? Cria quase que um precedente das violações que Portugal agora passou a fazer. E houve aquele agravamento
que foi consolidada praticamente em 1975, com os acordos de independência de Angola, o vulgo Acordo da Avor. Aqui infligiu-se uma dor, uma pena ao povo de Cabinda, no nosso entender. Por quê? O povo de Cabinda, a partir daquele momento, deixou de ser tratado como sujeito político e passou a ser tratado como anexo. E as consequências daí, a sua voz deixou de ser contada para quaisquer que fossem decisões inerentes à Cabinda. Alguém tem alguma pergunta até aqui, antes de eu avançar? Ok, se ninguém tiver mais nada, então eu vou prosseguir. A outra coisa tem que ver com o artigo 2º. No artigo 2º estavam previstos os deveres de proteção de Portugal e não deveres de abandono. Atenção, deveres de proteção foi o que Portugal se comprometeu e não deveres do abandono. Não houve deveres de abandono, que foi o caso que aconteceu em 1975, em que Portugal, nesses deveres, no artigo 2º, o que notamos é que Portugal comprometeu-se a proteger o povo de Cabinda e seu território, defender o território, garantir que o seu estatuto não fosse alterado, violado por quem quer que fosse, sem o consentimento do povo cabindês. Aqui mais uma violação flagrante da parte de Portugal. Porque quando Portugal age da forma como fez em 1975, o que acontece aqui é que Portugal abandonou Cabinda e seu povo, sem garantir o direito de escolha, entregando-lhes a administração de terceiros. Neste caso, a administração angolana, o que se torna o jugo neocolonial que vivemos hoje. Aqui nós até podemos rotular isso de ano de gravação, ou seja, de agravação daquilo que são as violações de Portugal. Esse é o ano-chave. 1975. Foi este ano em que Portugal negociou o futuro de Cabinda numa mesa redonda, sem que tivesse um Cabinda presente, sem que fosse consultado um Cabinda sobre o seu destino. As nossas famílias cabindesas acordaram num país praticamente diferente, sem nunca terem sido consultados, ouvidos. Não houve um referendo que pudesse dar o direito basilar de um povo. Os nossos direitos humanos foram violados, porque não houve referendo para nos dar a possibilidade de a gente decidir o que queremos. Não houve consulta popular e muito menos houve explicação da parte de Portugal porque é que entendeu fazer o que fez. Décadas depois de muita inquisição, chegamos à conclusão e sabemos o que aconteceu. E este é um tema que vamos trazer num outro período para explicarmos quais foram as motivações que fizeram com que algumas pessoas em Portugal, que estavam a trabalhar em paralelo ao governo, praticamente violando quase até o governo português na altura, para entregar Cabinda ao MPLA, porque o Cabinda não foi entregue a Angola, foi entregue ao MPLA. E dizemos isso por causa das razões que seguiram depois. Mas vamos explicar isso num outro programa para que o povo perceba o que ocorreu, que é extremamente importante. Neste processo, queremos criar consciência crítica, consciência revolucionária, para defendermos o que é nosso e exigirmos a reposição da verdade. É extremamente importante que a gente traga temas como esse,
para elucidarmos o povo de uma vez por todas. Se alguém tiver uma pergunta até aqui, estarei aberto para responder. Obrigado. Recebo o sinal que querem que eu continue. Uh, Esta a minha análise, não é? Vou esperar também que possamos ouvir o que os outros também têm a dizer, porque é extremamente importante para não tentar monopolizar isto, ok? Ora, eu falava do artigo 2º, se pudermos aqui falar do artigo 3º, o que é que havia no artigo 3º? No nosso entender é que no artigo 3º estava previsto o respeito às autoridades e à vontade do povo de Cabinda. É o que estava no artigo 3º. Isto também foi violado por Portugal. Porque neste artigo 3º, o tratado reconhecia que os líderes cabineses eram parte legítima do processo e que qualquer mudança exigia seu consentimento, seu envolvimento e consentimento. Não se notar ou não se observar isto, das decisões que ocorreram depois da parte de Portugal, viola-se também o artigo 3º. Porque se formos a olhar o que acontece em 1977, I6 e mesmo 1975, 1956 e 1975. Em 1975, quando dos acordos de Alvor, nenhum representante legítimo de Cabinda assinou o acordo de Alvor. Podem lá ir conferir. Não esteve nenhum Cabinda. E não houve nenhum Cabinda legítimo que representasse o povo cabindês que assinou qualquer documento que revogasse o Tratado de Simlambuco. Ou seja, o Tratado de Simlambuco continua intacto até hoje. Nunca foi violado porque os seus consignatários, ninguém, quer da parte de Portugal, quer da parte dos Cabindas, ninguém revogou este documento. Simplesmente houve violações, mas o documento continua intacto. E de lembrar que este documento é um marco histórico, é um documento de direito, é um documento jurídico e mais uma razão para os Cabindas continuarem a lutar, porque a história, o direito está do nosso lado. Não deixemos que alguém nos convença com as falsas histórias que ouvimos por aí, do tipo Abdul Feraz e outros, e sobretudo aqueles que vêm nos ofender. E outra, eu tenho notado que algumas pessoas, só porque tem um amigo de Luanda, um amigo angolano, acha que não pode falar da autodeterminação de Cabinda. Aí enganou-se. Se este indivíduo é seu amigo, ele vai respeitar o processo. Porque os portugueses e os angolanos também tiveram que conviver juntos, até que chegou o momento. Foi difícil de ambas as partes. Mas Portugal teve que consentir. E o mesmo vai acontecer entre Angola e Cabinda. O mesmo vai acontecer. Então, não se coíbe, não tenha vergonha, não tenha receios de dizer que você é natural de Cabinda e que você é angolano por questões políticas, por uma imposição política. Não uma questão identitária, não. É uma imposição política. Sinta-se à vontade de dizer isto. Se o seu amigo ele é de verdade, é um amigo de verdade, ele vai respeitar este princípio. Ok? Portanto, nós dizíamos que houve mais uma violação em 1975, não é? Com as assinaturas da independência de Angola, os acordos de independência de Angola, que hoje conhecemos o tratado, ou seja, o acordo de Alvor. Portugal infringiu uma dor
gravíssimo ao povo de Cabinda, de uma forma direta e quase irreversível, onde nós, os cabindenses, passamos a ser governados por decisões que vêm de longe, decisões de outros povos que não são o nosso povo, sem o nosso consentimento. E isso é que tem gerado a nossa resistência, a nossa revolução, a nossa crítica, e como consequências temos repressão, temos prisões, temos mortes, perseguição permanente dos jovens e anciãos que falam de Cabinda. Nós somos privados do nosso direito de expressão, de reunião e, ainda mais importante, de autodeterminação. Urge a necessidade. É extremamente importante que todos nos levantemos, falemos disso e busquemos as soluções para isto. Há aqueles que nos acusam que estamos a fazer diplomacia e o direito nas redes sociais. Não, confundam-se. Se na verdade entendem a diplomacia e o direito internacional, digam-nos o que é que temos trazido aqui, desmonta o plano central que todos os movimentos revolucionários cabineses têm trabalhado. Nenhum. A informação que trazemos aqui é uma informação pública, ou seja, do consumo público, para educarmos e reeducarmos a nossa população, porque é extremamente importante. É isto que temos feito. Agora, essas acusações de que trazemos aqui, falamos da diplomacia, o direito nas redes sociais, não, estão equivocados. E agradecemos imenso, né, a vossa atenção a tentarem nos mostrar como é que devemos fazer a coisa. Porque afinal ficamos a entender que tem, sim, alguns angolanos que também se importam com a causa de Cabinda porque queriam um dia poderem colher Cabinda como local para viver, a darem uma vida melhor para os seus filhos, as suas famílias. Porque é o que vai acontecer. Quando nós nos autodeterminarmos e, consequentemente, tivermos a nossa independência, vamos tratar todos os outros irmãos africanos com dignidade. Quem vier pedir residência em Cabinda será tratado como gente. Terá todos os direitos que um Cabinda tem. Será tratado como merece. Daremos todas as condições para que arrumem um emprego condigno, um emprego que garanta o bem-estar da sua família. Aqueles que serão perseguidos e que procurarem refúgio em Cabinda serão bem recebidos, porque nós vamos respeitar o princípio basilar de direitos humanos na sua verdadeira essência. Porque, melhor do que ninguém, nós os cabindas conhecemos o que é faltar direitos, o que é viver perseguições, o que é ser conotado por tudo o que faz, o que é ser acompanhado por onde quer que vá, o que é ser empregue num sítio, apesar das suas qualificações, não merecer o que devia e, pelo contrário, é discriminado. Nós, os cabindas, sabemos disso. Por isso, quando o Cabinda estiver livre, todos serão bem-vindos e terão a devida proteção, serão acomodados para viverem como gente. Eu tive que abrir esse parênteses para fazer este comentário porque é extremamente importante
Eu às vezes gosto ir além do tema, não estou a querer sair, era apenas, achei que era importante trazer isto, ok? Ora, nós falávamos de violações, não é? Do espírito do Tratado de Simblambuco da parte de Portugal, porque os cabindas nunca violaram. Cabindas nunca violaram. E isto é uma das coisas que a gente vai trazer como nação, como Estado africano. E acreditamos que muitos Estados africanos poderão aprender conosco. Porque diferente de outros africanos, tiveram independência, depois vão, têm a vida que têm os países, tratam os países como estão, os seus cidadãos. Nós, infelizmente, foi-nos roubado esse direito e não temos noção do que é viver em liberdade. Muitos fingem estar livres. Se calhar falta-lhes informação. Se elas tivessem a informação completa sobre como os seus direitos são violados, viveriam amargamente todos os dias. Porque o que aconteceu em 1975, mesmo quem não lê artigos jurídicos entende isso. Um acordo feito com um povo não pode ser quebrado sem que se fale com esse povo. Aqui falamos do Pacto de São Silvano. Foi observado na Convenção de Viena de 1969 sobre os tratados que devem ser respeitados e tratados de boa fé. Portugal entendeu quebrar o acordo que tinha com o povo de Cabinda sem os consultar, sem os informar. Assustaram no dia seguinte uma invasão, uma barragem militar, uma invasão cubana, uma investida pesada para se dar conta que afinal já tinham sido traídos. Portanto, há responsabilidades aqui que ainda cabem a Portugal, trazer a comunidade internacional, explicar o erro de meter em Cabinda. Porque Portugal violou o espírito do Simlambu. Isto quando deixou de tratar Cabinda como parceiro, que éramos, quando decidiu o nosso destino numa mesa redonda, sem que nós, os Cabindas, estivéssemos presentes, e nunca explicou ao nosso povo o porquê que o tratado deixou de valer e quando é que deixou de valer. E isso tem consequências. Tem consequências psicológicas, tem consequências humanas muito graves, direta ao nosso povo. Essas consequências, o que é que geraram? Desconfiança histórica, sentimento de traição. Hoje você pode falar com Cabinda, todo Cabinda tem sentimento de traição por parte de Portugal. Nós não temos ódio, mas temos o sentimento de traição por causa do comportamento de Portugal em 1975. Estas consequências diretas criaram gerações que crescem sem resposta. Quem nasceu em 2000 quer saber como é que o 39º Estado, de acordo com o mapa da União Africana, passou a ser parte do 35º, que era Angola.
Essas consequências geraram jovens que são perseguidos por exigirem o que foi prometido aos seus avós. Quantas são as ações de violações de direitos humanos em Cabinda? Quando erguemos o estandarte da nova geração, vimos o que aconteceu quando o Tampalaban, como é que foi reprimido, dissolvido. Daí, todos os movimentos pacíficos que visam trazer ou buscar diálogo com o governo de Angola, um diálogo sério, honesto e responsável, são reprimidos, são perseguidos, destruídos. E muitos dos nossos cidadãos revolucionários pacíficos morrem de forma muito estranha. O pacato cidadão, desatento à informação, pensa que é mais uma morte. Nós, atentos à informação, sabemos que alguém o está a dar cabo. Alguém os está a silenciar. Portanto, lutemos, busquemos, expliquemos Cabinda aos demais. É extremamente importante que se faça isso. Vamos repassar a informação para que todos estejam informados, criem uma consciência crítica, porque a autodeterminação é um processo. É um processo que pode ser longo, um processo que pode ser melindroso, é um processo que pode ser difícil, é um processo que pode ser fácil, é um processo que requer a contribuição de todos, é um processo que requer união, é um processo que requer que todos trabalhemos juntos, todos juntos. Não importa se a sua organização tem apenas uma pessoa, singular e coletivo, temos que trabalhar juntos. Dispamo-nos de interesses subjetivos, acabemos com as pequenas traições a troco de alguns míseros de dólares e trazer a causa. Deixemos de ser forças de bloqueio uns e dos outros. Recuemos a irmandade e pensamos o espírito que levou 1963 Kaunka, Aliama e os outros, incluindo aqueles particulares, a unirem-se e criarem uma frente única. Aquilo, sim, é o espírito do Cabinda. É o espírito de Cabinda, desculpa. Temos que recuar ao espírito de 1963. Porque nós sabemos a repercussão que aquilo deu, sabemos a importância que aquilo deu, temos que reunificar, e é urgente. É urgente que trabalhemos nisso, é urgente que olhemos para essas questões com mais seriedade
E evitemos, eu repito aqui, as nossas pequenas traições. Traia ao fulano de tal que eu te dou 10 milhões de kwanzas, te dou 20 milhões de kwanzas. Evitemos isso. Cabinda é muito mais do que isso. Cabinda não pode ter preço. Mas você que sabe, não estamos a acusar ninguém, mas cada um de nós conhece-se a si próprio. Tem recebido dinheiro para servir de força de bloqueio estratégico, é informante do governo forasteiro ou governo neocolonial, deixa as práticas. Deixa das práticas. Há quanto tempo estás a fazer isto? A sua vida não vai em nenhum lado. Continua a ser a mesma. Prova para dizer que as traições não servem. No passado houve pessoas que receberam cargos de ministros sem pasta. É verdade. Você trai a posição de cabinda por ministro sem pasta? Então pensa que a luta de todos sobre a liberdade, a autodeterminação, é sobre ministérios sem pasta? Nós sabemos melhor que não é isto. Mas podemos apenas olhar a história, ou seja, o passado. Não há como corrigir o passado lá no passado, mas aprende-se com o passado para corrigirmos o presente e o futuro. Então, quem teve essas práticas, quem se deixou levar, teve um fracasso, por favor, recomponha-se e não volta a fazer. Mesmo que te convençam, mesmo que já tenha recebido os montantes, informe um seu irmão para fazer chegar que, olha, comiram-me a mensagem X e diga aos irmãos que saibam que isso está a acontecer. Ok? Então, eu fico por aqui. O nosso tema foi Tratado de Simlambuco e as violações do espírito desse tratado. Bem dito. Muito obrigado. Até já. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, para trazer-vos esse tema que a muitos interessa e aos cabindas, sobretudo. É um tema que queremos que levante a consciência das pessoas, um tema que queremos que crie uma consciência crítica, queremos cidadãos comprometidos em cabinda sobre a causa e que possam se envolver mais. E, sem mais demora, o nosso objetivo é ajudarmos a comunidade a compreender o Tratado de Simlambuco, explicarmos os compromissos de Portugal e identificarmos os artigos que foram violados, ao nosso entender, e a análise acurada que fizemos do Tratado de Simlambuco. Ora, antes de tudo, há aquela pergunta que não se quer calar, que é o que foi o Tratado de Simlambuco? Isto aqui, até os que nasceram em 2000, continuam a fazer a pergunta porque querem entender. Tem aqueles dos 70, 60, 50, muitos também não entendem bem e querem sempre saber. Mesmo na velhice, mesmo que seja a última coisa a saber, estão interessados a saber. Por isso é que urge a necessidade de trazermos esse tema para o nosso povo, para que ele compreenda e também crie uma consciência crítica. É extremamente importante. Ora, se quisermos voltar, ou seja, se tivermos que voltar para 1885, veremos que os príncipes e os régulos e até os outros representantes de Cabinda assinaram um tratado com Portugal. Esse tratado não dizia que Cabinda passa a ser uma colônia como qualquer outra. Pelo contrário, na essência dizia Cabinda aceita a proteção de Portugal e Portugal compromete-se a respeitar Cabinda. E isso é extremamente importante para entendermos
o que veio a acontecer depois. Ora, nós dizíamos que vários são os artigos do Tratado de Simblamburgo, mas na nossa conclusão, no nosso estudo, 3 desses tratados criaram fundamentos que a gente acha que eram compromissos centrais e que resumam o Tratado de Simblamburgo. E esses 3 foram violados pelo Portugal. Razão pela qual nós, os cabindas, nos encontramos na posição em que estamos hoje. E são, o primeiro, o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. Se formos a conferir, analisarmos esses 3 artigos, vamos encontrar que Portugal, de facto, violou o espírito do Tratado de Simblamburgo. Porque se começarmos do artigo 1º, o que é que a gente notou? Que há um reconhecimento da personalidade própria de Cabinda por Portugal. E desde o artigo 1º, Portugal reconheceu Cabinda como um território distinto, com autoridades próprias e com identidade política própria. É o que se refere no artigo 1º. Mas Portugal viola esse reconhecimento. Por que é que dissemos que Portugal violou esse reconhecimento? Vejamos. Quando Portugal passou a tratar Cabinda como um simples parte de Angola, ignorou esse reconhecimento. E essas violações, no nosso entender, e a análise que fizemos, começam na década de 50 e 60. Foi quando começam. Ou, para ser preciso, em 1956 foi a primeira violação mais sonante da parte de Portugal. E aqui abrir um parênteses para recordarmos o povo e as pessoas interessadas que os cabindas nunca violaram nenhuma parte desse tratado. Portanto, a violação da década de 50 e 60, com aquilo que eles chamavam integração administrativa crescente, o que é que acontece? Cria quase que um precedente das violações que Portugal agora passou a fazer. E houve aquele agravamento que foi consolidada praticamente em 1975, com os acordos de independência de Angola, o vulgo Acordo de Alvor. Aqui infringiu-se uma dor, uma pena ao povo de Cabinda, no nosso entender. Por quê? O povo de Cabinda, a partir daquele momento, deixou de ser tratado como sujeito político e passou a ser tratado como anexo. E as consequências daí, a sua voz deixou de ser contada para quaisquer que fossem decisões inerentes à Cabinda. Alguém tem alguma pergunta até aqui, antes de eu avançar? Ok, se ninguém tiver mais nada, então eu vou prosseguir. A outra coisa tem que ver com o artigo 2º. No artigo 2º estavam previstos os deveres de proteção de Portugal e não deveres de abandono. Atenção, deveres de proteção foi o que Portugal se comprometeu e não deveres do abandono. Não houve deveres de abandono, que foi o caso que aconteceu em 1975. Em que Portugal, nesses deveres, no artigo 2º, o que notamos é que Portugal comprometeu-se a proteger o povo de Cabinda e seu território, defender o território, garantir que o seu estatuto não fosse alterado, violado por quem quer que fosse, sem o consentimento do povo cabindês. Aqui mais uma violação flagrante da parte de Portugal. Porque quando Portugal age da forma como fez em 1975, o que acontece aqui é que Portugal abandonou
Cabinda e seu povo, sem garantir o direito de escolha, entregando-lhes a administração de terceiros, neste caso a administração angolana, o que se torna o jugo neocolonial que vivemos hoje. Aqui nós até podemos rotular isso de ano de gravação, ou seja, de agravação daquilo que são as violações de Portugal. Esse é o ano-chave, 1975. Foi este ano em que Portugal negociou o futuro de Cabinda numa mesa redonda, sem que tivesse um Cabinda presente, sem que fosse consultado um Cabinda sobre o seu destino. As nossas famílias cabindesas acordaram num país praticamente diferente, sem nunca terem sido consultados, ouvidos. Não houve um referendo que pudesse dar o direito basilar de um povo. Os nossos direitos humanos foram violados, porque não houve referendo para nos dar a possibilidade de a gente decidir o que queremos. Não houve consulta popular e muito menos houve explicação da parte de Portugal porque é que entendeu fazer o que fez. Décadas depois de muita inquisição, chegamos à conclusão e sabemos o que aconteceu. Este é um tema que vamos trazer num outro período para explicarmos quais foram as motivações que fizeram com que algumas pessoas em Portugal, que estavam a trabalhar em paralelo ao governo, praticamente violando quase até o governo português na altura, para entregar Cabinda ao MPLA, porque o Cabinda não foi entregue a Angola, foi entregue ao MPLA. E dizemos isso por causa das razões que seguiram depois. Mas vamos explicar isso num outro programa para que o povo perceba o que ocorreu, que é extremamente importante. Neste processo, queremos criar consciência crítica, consciência revolucionária, para defendermos o que é nosso e exigirmos a reposição da verdade. É extremamente importante que a gente traga temas como esse para elucidarmos o povo de uma vez por todas. Se alguém tiver uma pergunta até aqui, estarei aberto para responder. Obrigado. Recebo o sinal que querem que eu continue. Esta é a minha análise, não é? Vou esperar também que possamos ouvir o que os outros também têm a dizer, porque é extremamente importante para não tentar monopolizar isto, ok? Ora, eu falava do artigo 2º, se pudermos aqui falar do artigo 3º, o que é que havia no artigo 3º? No nosso entender é que no artigo 3º estava previsto o respeito às autoridades e à vontade do povo de Cabinda. É o que estava no artigo 3º. Isto também foi violado por Portugal. Porque neste artigo 3º, o tratado reconhecia que os líderes cabineses eram parte legítima do processo e que qualquer mudança exigia seu consentimento, seu envolvimento e consentimento. Não se notar ou não se observar isto das decisões que ocorreram depois da parte de Portugal, viola-se também o artigo 3º. Porque se formos a olhar o que acontece em 1977, e mesmo 1975, 1956 e 1975. Em 1975, quando dos acordos de Alvor, nenhum representante legítimo de Cabinda assinou o acordo de Alvor. Podem lá ir conferir. Não esteve nenhum Cabinda. E
Não houve nenhum cabinda legítimo que representasse o povo cabindês que assinou qualquer documento que revogasse o Tratado de Simlambuco. Ou seja, o Tratado de Simlambuco continua intacto até hoje, nunca foi violado porque os seus consignatários, ninguém, quer da parte de Portugal, quer da parte dos cabindas, ninguém revogou este documento. Simplesmente houve violações, mas o documento continua intacto. E de lembrar que este documento é um marco histórico, é um documento de direito, é um documento jurídico e mais uma razão para os cabindas continuarem a lutar, porque a história, o direito está do nosso lado. Não deixemos que alguém nos convença com as falsas histórias que ouvimos por aí, do tipo Abdul Feraz e outros, e sobretudo aqueles que vêm nos ofender. E outra, eu tenho notado que algumas pessoas, só porque tem um amigo de Luanda, um amigo angolano, acha que não pode falar da autodeterminação de Cabinda. Aí enganou-se. Se este indivíduo é seu amigo, ele vai respeitar o processo. Porque os portugueses e os angolanos também tiveram que conviver juntos. Até que chegou o momento, foi difícil de ambas as partes. Mas Portugal teve que consentir. E o mesmo vai acontecer entre Angola e Cabinda. O mesmo vai acontecer. Então, não se coíbe, não tenha vergonha, não tenha receios de dizer que você é natural de Cabinda e que você é angolano por questões políticas, por uma imposição política. Não uma questão identitária, não. É uma imposição política. Sinta-se à vontade de dizer isto. Se o seu amigo ele é de verdade, é um amigo de verdade, ele vai respeitar este princípio. Ok? Portanto, nós dizíamos que houve mais uma violação em 1975, não é? Com as assinaturas da independência de Angola, os acordos de independência de Angola, que hoje conhecemos o Tratado, ou seja, o Acordo de Elvor. Portugal infligiu uma dor gravíssima ao povo de Cabinda, de uma forma direta e quase irreversível, onde nós, os cabindenses, passamos a ser governados por decisões que vêm de longe, decisões de outros povos que não são o nosso povo, sem o nosso consentimento. E isso é que tem gerado a nossa resistência, a nossa revolução, a nossa crítica, e como consequências temos repressão, temos prisões, temos mortes, perseguição permanente dos jovens e anciãos que falam de Cabinda. Nós somos privados do nosso direito de expressão, de reunião e ainda mais importante, de autodeterminação. Urge a necessidade. É extremamente importante que todos nos levantemos, falemos disso e busquemos as soluções para isto. Há aqueles que nos acusam que estamos a fazer diplomacia e o direito nas redes sociais. Não, confundam-se. Se na verdade entendem a diplomacia e o direito internacional, digam-nos o que é que temos trazido aqui, desmonta o plano central que todos os movimentos revolucionários cabindeses têm trabalhado. Nenhum. A informação que trazemos aqui é uma informação pública, ou seja, do consumo público, para educarmos e reeducarmos a nossa população, porque é extremamente importante.
É isto que temos feito. Agora, essas acusações de que trazemos aqui, falamos eh, da diplomacia, o direito nas redes sociais, não, estão equivocados. E agradecemos imenso, né, a vossa atenção a tentarem nos mostrar como é que devemos fazer a coisa. Porque afinal ficamos a entender que tem, sim, alguns angolanos que também se importam com a causa do Cabinda porque queriam um dia poderem colher Cabinda como local para viver, a darem uma vida melhor para os seus filhos, as suas famílias. Porque é o que vai acontecer. Quando nós nos autodeterminarmos e, consequentemente, tivermos a nossa independência, vamos tratar todos os outros irmãos africanos com dignidade. Quem vier pedir residência em Cabinda será tratado como gente. Terá todos os direitos que um Cabinda tem. Será tratado como merece. Daremos todas as condições para que arrumem um emprego condigno, um emprego que garanta o bem-estar da sua família. Aqueles que serão perseguidos e que procurarem refúgio em Cabinda serão bem recebidos, porque nós vamos respeitar o princípio basilar de direitos humanos na sua verdadeira essência. Porque, melhor do que ninguém, nós os cabindas conhecemos o que é faltar direitos, o que é viver perseguições, o que é ser conotado por tudo o que faz, o que é ser acompanhado por onde quer que vá, o que é ser empregue num sítio, apesar das suas qualificações, não merecer o que devia e, pelo contrário, é discriminado. Nós, os cabindas, sabemos disso. Por isso, quando o cabinda estiver livre, todos serão bem-vindos e terão a devida proteção, serão acomodados para viverem como gente. Eu tive que abrir esse parênteses para fazer este comentário porque é extremamente importante. Eu às vezes gosto ir além do tema, não estou a querer sair, era apenas achei que era importante trazer isto, ok? Ora, nós falávamos de violações, não é? Do espírito do Tratado de Simlambuco da parte de Portugal, porque os cabindas nunca violaram. Cabindas nunca violaram. E isto é uma das coisas que a gente vai trazer como nação, como Estado africano. E acreditamos que muitos Estados africanos poderão aprender conosco. Porque diferente de outros africanos, tiveram independência, depois vão, têm a vida que têm os países, tratam os países como estão, seus cidadãos. Nós, infelizmente, foi-nos roubado esse direito e não temos noção do que é viver em liberdade. Muitos fingem estar livres. Se calhar falta-lhes informação. Se elas tivessem a informação completa sobre como os seus direitos são violados, viveriam amargamente todos os dias. Porque o que aconteceu em 1975, mesmo quem não lê artigos jurídicos entende isso. Um acordo feito com um povo não pode ser quebrado sem que se fale com esse povo. Aqui falamos do Pacto de São Silvano. Foi observado na Convenção de Viena de 1969 sobre os tratados que devem ser respeitados e tratados de boa fé.
Portugal entendeu quebrar o acordo que tinha com o povo de Cabinda sem os consultar, sem os informar. Assustaram no dia seguinte uma invasão, uma barragem militar, uma invasão cubana, uma investida pesada para se dar conta que afinal já tinham sido traídos. Portanto, há responsabilidades aqui que ainda cabem ao Portugal, trazer a comunidade internacional, explicar o erro que cometeram em Cabinda. Porque Portugal violou o espírito do Simlambu. Isto quando deixou de tratar Cabinda como parceiro, que éramos, quando decidiu o nosso destino numa mesa redonda, sem que nós, os Cabindas, estivéssemos presentes, e nunca explicou ao nosso povo o porquê que o tratado deixou de valer e quando é que deixou de valer. E isso tem consequências. Tem consequências psicológicas, tem consequências humanas muito graves, direta ao nosso povo. Essas consequências, o que é que geraram? Desconfiança histórica, sentimento de traição. Hoje você pode falar com o Cabinda, todo Cabinda tem sentimento de traição por parte de Portugal. Nós não temos ódio, mas temos o sentimento de traição por causa do comportamento de Portugal em 1975. Estas consequências direitas criaram gerações que crescem sem resposta. Quem nasceu em 2000 quer saber como é que o 39º Estado, de acordo com o mapa da União Africana, passou a ser parte do 35º, que era Angola. Essas consequências geraram jovens que são perseguidos por exigirem o que foi prometido aos seus avós. Quantas são as ações de violações de direitos humanos em Cabinda? Quando erguemos o estandarte da nova geração, vimos o que aconteceu quando o Tempalaban, como é que foi reprimido, dissolvido. Daí, todos os movimentos pacíficos que visam trazer ou buscar diálogo com o governo de Angola, um diálogo sério, honesto e responsável, são reprimidos, são perseguidos, destruídos. E muitos dos nossos cidadãos revolucionários pacíficos morrem de forma muito estranha. O pacato cidadão, desatento à informação, pensa que é mais uma morte. Nós, atentos à informação, sabemos que alguém o está a dar cabo. Alguém os está a silenciar. Portanto, lutemos, busquemos, expliquemos Cabinda aos demais.
é extremamente importante que se faça isso. Vamos repassar a informação para que todos estejam informados, criem uma consciência crítica, porque a autodeterminação é um processo. É um processo que pode ser longo, um processo que pode ser melindroso, é um processo que pode ser difícil, é um processo que pode ser fácil, é um processo que requer a contribuição de todos, é um processo que requer união, é um processo que requer que todos trabalhemos juntos. Todos juntos. Não importa se a sua organização tem apenas uma pessoa, singular e coletivo, temos que trabalhar juntos. Dispamo-nos de interesses subjetivos, acabemos com as pequenas traições a troco de alguns míseros de dólares e trazer a causa. Deixemos de ser forças de bloqueio uns e dos outros. Recuemos a irmandade e pensamos o espírito que levou 1963 Kaunka, Aliama e os outros, incluindo aqueles particulares, a unirem-se e criarem uma frente única. Aquilo, sim, é o espírito do Cabinda. É o espírito de Cabinda, desculpa. Temos que recuar ao espírito de 1963. Porque nós sabemos a repercussão que aquilo deu, sabemos a importância que aquilo deu, temos que reunificar e é urgente. É urgente que trabalhemos nisso, é urgente que olhemos para essas questões com mais seriedade e evitemos, eu repito aqui, as nossas pequenas traições. Traia ao fulano de tal que eu te dou 10 milhões de kwanzas, te dou 20 milhões de kwanzas. Evitemos isso. Cabinda é muito mais do que isso. Cabinda não pode ter preço. Mas você que sabe, não estamos a acusar ninguém, mas cada um de nós conhece-se a si próprio. Tem recebido dinheiro para servir de força de bloqueio estratégico, é informante do governo forasteiro ou governo neocolonial, deixa as práticas. Deixa das práticas. Há quanto tempo estás a fazer isto? A sua vida não vai em nenhum lado. Continua a ser a mesma. Prova para dizer que as traições não servem. No passado houve pessoas que receberam cargos de ministros sem pasta. É verdade. Se trai a posição de Cabinda por ministro sem pasta. Então pensa que a luta de todos sobre a liberdade, a autodeterminação, é sobre ministérios sem pasta. Nós sabemos melhor que não é isto. Mas podemos apenas olhar a história, ou seja, o passado. E não há como corrigir o passado lá no passado, mas aprende-se com o passado para corrigirmos o presente e o futuro. Então,
Quem teve essas práticas, quem se deixou levar, teve um fracasso, por favor, recomponha-se e não volte a fazer. Mesmo que te convençam, mesmo que já tenha recebido os montantes, informe o seu irmão para fazer chegar que, olha, comiram-me a mensagem X e diga aos irmãos que saibam que isso está a acontecer. Ok? Então, eu fico por aqui. O nosso tema foi Tratado de Simlambuco e as violações do espírito desse tratado. Tenho dito, muito obrigado. Até já. Quem é o presidente que faz isso?